Sr. Darcy é um dos homens mais amados de toda a literatura. Mas vocês sabiam que existem alguns detalhes que nunca apareceram no filme? E nesse vídeo eu vou te contar detalhes e curiosidades sobre a sua família, a sua personalidade, a sua fortuna e algumas cenas que não estão presentes no livro, mas que fizeram toda a diferença no filme. Então fica até o final, comenta aqui se você já sabia de alguma dessas e se vocês também são apaixonados por Orgulho e Preconceito e pelo Sr. Darcy. E assim, se você gosta de curiosidade, não se esquece de se inscrever no canal, galera, para dar aquela forcinha pra mim. Vocês provavelmente conhecem ele apenas como Sr. Darcy. Mas vocês sabiam que o nome do Darcy é Fitzwilliam Darcy? Fitzwilliam vem da família de sua mãe e é um sobrenome muito associado à aristocracia inglesa. E na época, carregar esse sobrenome mostrava que o Darcy já pertencia à alta sociedade desde o nascimento. Então assim, galera, o cara era muito importante. Outra curiosidade interessante é sobre a idade dos personagens. Na época de Orgulho e Preconceito ali, o Darcy ele tinha 28 anos. Já a Elizabeth, ela tinha cerca de 20 anos. E assim, embora hoje em dia a diferença de idade deles não pareça tão grande, naquela época um homem daquela idade já era para estar totalmente estabelecido. Coisa que ele estava bastante, né, gente? Agora uma curiosidade sobre a fortuna do Darcy. Ele recebia cerca de 10 mil libras por ano. O cara era muito rico, gente. Isso colocava ele na lista dos caras mais ricos da Inglaterra, só para vocês terem noção. Eu lembro que quando ele chega ali na cidade da Lizzie, que eles vão apresentar o Mr. Bingley, né? O Mr. Bingley ganha 5 mil libras por ano e já é considerado, assim, um ótimo partido e muito, muito rico. Então, se a gente for parar pra pensar o quanto que o Mr. Bean era considerado rico, o Darcy era 2 vezes mais rico que ele. Então, gente, a Lizzie se deu muito bem. E assim, em questão de dinheiro, se a gente for converter hoje em dia, daria muitos e muitos milhões por ano. Então, assim, não é à toa que muitas famílias queriam ver o Sr. Darcy casado. Principalmente aquela tia dele, né? Além da fortuna, ele também tem a casa de Pimberley. Vocês sabiam que ela existe de verdade? No filme de 2005, a propriedade de Pimberley foi representada pela magnífica Chatsworth House. E vamos combinar, aquela propriedade é magnífica, passa um ar de imponência e ela existe mesmo na vida real. E a Chatsworth House, ela é uma das mansões mais famosas da Inglaterra. E ela recebe milhões de visitantes o ano todo e se tornou uma parada obrigatória para os fãs de Jane Austen. É o sonho de todo fã da Jane Austen ver, né, a mansão de Pimberley, porque ela é muito bem representada no filme e é inesquecível para qualquer um que assiste Orgulho e Preconceito. Um dia eu vou para lá, gente, então me acompanhe no Instagram para vocês verem a minha fotinha quando eu estiver rica visitando a Inglaterra. Vou tirar uma fotinha lá e vou ver se vocês ainda lembram do que eu tô dizendo aqui agora. Vocês sabiam que a Jane Austen nunca descreveu o Darcy como um homem extremamente bonito? Muitas pessoas acham que o Darcy ele era extremamente bonito, mas a Jane Austen nunca citou isso de fato em seus livros. Ela sempre prezou mais falar sobre a personalidade, sobre a elegância, sobre como ele agia, né, sobre a sua personalidade, mas ela nunca realmente de fato falou que ele era extremamente bonito. Muitas pessoas imaginavam ele um galanzão muito bonito. Eu confesso que quando eu li o livro eu tive essa impressão também, mas depois de reler o livro e assistir muitas vezes a série e os filmes, eu percebi que o charme do Sr. Darcy é realmente a sua postura, a sua inteligência, a sua elegância e não a sua beleza exterior mesmo. Por mais que eu ache que os atores que interpretou o Darcy, tanto o Colin quanto o Matthew, são maravilhosos, mas aí é a opinião pessoal de cada um, né, gente? Inclusive, já seguindo essa linha de raciocínio, vamos para a próxima curiosidade. Vocês sabiam que o ator Mac McFadden, que deu vida ao Sr. Darcy no filme de 2005, quase recusou o papel porque ele não se achava carismático, bonito o suficiente para interpretar o Sr. Darcy?
Ele revelou isso em uma entrevista, que ele não se achava bonito o suficiente, nem carismático para interpretar o Sr. Darcy, mas mesmo assim a sua atuação recebe milhares de fãs até hoje, o que é impressionante, né, gente? Pra mim é difícil pensar outra pessoa no papel do Darcy, se não o Matthew, e saber que ele quase recusou por não se achar bonito, é assim, é loucura pra minha cabeça. Comenta aqui, vocês acham o Matthew McFadyen perfeito pro papel, assim como eu, ou vocês acham que poderia ter sido um ator mais bonito? Além de eu achar que é impossível achar, viu, gente? Alguém mais bonito que ele, pro papel. Então, assim... E agora vamos para uma cena que não existe nos livros. Vocês sabiam que a famosa e mais icônica cena, né, é uma das mais icônicas para mim, que é o Darcy caminhando no meio da neblina em direção a Elizabeth com aquela blusa aberta, não existe nos livros, ela foi criada apenas para o filme, exatamente para o filme de 2005, para o encontro ali dele e da Elizabeth se tornar mais emocionante. O que super funcionou, né, gente? A Elizabeth que acorda lá toda inquieta e vai pro meio daquele campo e assim, distraída, do nada vê o Darcy vindo em sua direção com a camisa aberta assim, eu acho que a gata deve ter quase caído pra trás quando viu aquela cena, porque nós, pessoas que assistiu o filme, quase caímos. Comenta aqui se vocês também concordam. Bom, e vocês já se perguntaram por que o Sr. Darcy era tão reservado? Sociedade inglesa, no início ali do século XIX, os homens da aristocracia eram criados para controlar as suas emoções. Então, assim, demonstrar sentimentos naquela época poderia mostrar falta de autocontrole. Por isso que o Darcy era sempre muito reservado, muito na dele, tinha aquela postura sempre distante e fria. Além do mais, o Darcy, ele era muito tímido, ele não gostava tanto de estar na presença de tantas pessoas ali da alta sociedade, ele ficava um pouco incomodado com aquele monte de gente. Principalmente porque, por conta, né, as pessoas ficavam muito em cima dele babando o ovo. A gente vê isso quando ele vai lá pro baile. E pra quem também é tímido, sabe que aquele monte de gente vindo falar com você, quando você é tímido, é um terror, né, gente? Por isso que ele era extremamente reservado. Vocês sabiam que o Darcy inspirou centenas de personagens da literatura romântica? Mesmo após anos e anos do livro já ter sido publicado, Darcy continuou inspirando centenas de criações de personagens, tanto em séries, quanto em livros, quanto em filmes. Ele é muito referenciado. A gente ainda vê hoje em dia muitas citações sobre orgulho e preconceito em vários e vários livros, vários e vários filmes, principalmente os de romance. O Darcy e a Elizabeth é sempre lembrado. Então, assim, ele foi praticamente um fenômeno. E o seu arco de transformação é considerado um dos melhores da literatura. E a gente realmente percebe isso. A evolução que o personagem teve foi incrível. Vocês sabiam que muitos estudiosos acham que a Jane Austen criou o Darcy para mostrar que o amor existe muito crescimento pessoal? Que é uma coisa que a gente consegue perceber tanto no livro, quanto no filme, quanto na série de 1995, é que não é só a Elizabeth que muda. O Darcy, ele tem uma evolução pessoal muito grande até eles chegarem no momento. A gente vê que eles se encontraram em vários outros momentos ali, mas nenhum dos dois estavam preparados para assumir e viver aquele relacionamento. Então, assim, tanto a Elizabeth quanto o Darcy tiveram que crescer e amadurecer os próprios pensamentos para aceitar aquele relacionamento, principalmente naquela época que a sociedade ela era um pouco cruel. A gente vê isso, né, na cena da chuva, em que o Darcy vai lá propor casamento para Elizabeth, e ele fala muito, né, humilha a coitada, falando que ela era pobre, que a família dela não tinha uma condição social agradável. Eu acho aquela cena muito engraçada, porque é ou um amor, né, uma declaração, ou uma humilhação misteriosa. Eu acho que aquela cena ajudou muito, tanto pro crescimento pessoal do Darcy, quanto da Elizabeth, né? Porque o Darcy, depois daquela cena, ele deixa uma carta ali pra Elizabeth que ajuda ela a mudar a forma com que ela via ele, né? Que ela achava ele super frio, super distante, que ele estava errado em tudo que ele fez com o Wickham. Agora vamos falar um pouquinho da Georgina, que é a irmã mais nova do Darcy. Ela tinha 16 anos ali, quando estava rolando Orgulho e Preconceito. E assim, o Darcy, ele era super protetor com ela, principalmente após ela ser enganada ali pelo Wickham, né, aquele vagabundo. Não posso falar palavrão, gente. Após ela ser enganada pelo Wickham, aquele completo vacilão que a gente bem conhece toda a história,
que ele queria que a Georgina fugisse com ele para ele poder roubar a parte que ela tinha da herança. Só que aí o Darcy descobriu a tempo, né? E foi lá e não deixou isso acontecer. Nossa, gente, eu fiquei muito mal porque o Wickham não teve um final muito ruim, sabe? Eu queria que ele tivesse se ferrado. Mas ele ainda acaba casando com a Lídia. E a Lídia, eu tenho certeza que a coitada deve ter sofrido muito na mão dele. Porque ele não prestava, né, gente? Enfim, mas todo aquele cuidado com a Georgina mostrava um lado mais carinhoso e mais afetuoso do Darcy, totalmente diferente do que a Lizzie tinha julgado desde o começo. Tanto que quando ela vai em Pemberley, ela vê como que ele trata a irmã dele, aquela aproximação, e ele é totalmente diferente do que ela achava. E uma coisa que não mostra tanto assim, o Darcy admirava muito seu pai. Então, boa parte das coisas que o Darcy fazia ali, ele aprendeu com o seu pai. Todos aqueles valores que ele demonstrou ao longo do filme foi aprendido com seu pai, então ele tinha a intenção de comandar a Pemberley como o pai dele comandava, né? Isso nos faz pensar que o pai dele também era uma pessoa muito generosa, já leva ao nossa próxima curiosidade, que é que os empregados admiravam muito o Sr. Darcy. E se ele cresceu seguindo os passos do pai, provavelmente o pai também era uma boa pessoa, tanto com os funcionários ali, quanto com a comunidade em si. Então, os empregados, eles admiravam muito o Darcy. Então, já dá pra você ver o tipo de pessoa que ele é, né? Como ele trata os funcionários dele. Quando a Elizabeth vai a Pemberley, ela encontra uma das funcionárias do Darcy e eles todos elogiam o Darcy, falando que ele é muito justo, ele é muito generoso. E aquilo ali também já começa a mudar toda a forma do que a Lizzie via ele, que ela achava ele totalmente frio, distante. Acredito que ela deve ter achado que ele era muito arrogante dentro de casa. E quando ela vai lá, ela vê que todos os funcionários gostam muito do Darcy. Além dele cuidar muito bem da propriedade, o Darcy também se preocupava com as pessoas que viviam ali em sua terra. E assim, esse senso de responsabilidade reforça o porquê ele era tão respeitado e todas as pessoas tinham muito respeito e gostavam muito dele. Era um lado que a Elizabeth ainda não sabia, mas que ela conseguiu ver quando ela foi visitar a propriedade. E a última curiosidade é que, além da famosa caminhada na neblina, o filme de 2005 criou vários outros momentos românticos memoráveis que não tá no livro. Um dos exemplos mais conhecidos é a famosa cena da mão, em que o Darcy ajuda a Elizabeth a subir na carruagem e quando ele solta, ele parece que leva aquela eletrocutada e faz assim com a mão. É um dos momentos mais conhecidos que não está presente no livro. Além da cena, né, dele caminhando na neblina, também tem uma cena que é diferente, que é a famosa cena da chuva, que é o primeiro pedido de casamento ali do Darcy, que é aquela discussão toda na chuva que a gente já comentou aqui. Ela também não tá no livro daquele jeito, ela existe no livro sim, só que eles falam dentro da casa dos Collin, não na chuva, não tem a chuva e todo aquele momento, mas assim, deu um grande momento pra gente. Fora que nos livros também, na cena da chuva, não tem aquela proximidade de quase beijo entre o Darcy e a Elizabeth, que eles ficam bem pertinhos assim. Nos livros, a Jane Austen mantém a distância bem apropriada para os dois, considerando aquela época, então não rola aquele quase outro beijo. Então, gente, se vocês quiserem saber de todas as cenas que não tem no livro, mas que foram acrescentadas para deixar o filme de 2005 melhor e mais envolvente, comenta aqui que eu posso trazer um vídeo só das cenas mais comentadas. Então é isso, gente. E aí, o que vocês acharam? Sabia dessas curiosidades? Comenta aqui se vocês gostou. Comenta se vocês querem um vídeo só das cenas que não estão iguais ao livro. Se inscreve no canal para dar aquela forcinha e até o próximo vídeo. Tchau!